Antes de qualquer coisa, deixe eu te pedir uma coisa bem rápida, mas muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve agora. Isso não é apenas um clique, é um gesto de fé. Cada vez que você se inscreve, o YouTube entende que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. Então, se esse conteúdo toca o seu coração de alguma forma, inscreva-se, ative as notificações e caminhe junto comigo nessa jornada espiritual. Agora sim, vamos começar. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, sincera, quase íntima: como está a sua fé nos tempos atuais? Não aquela fé que mostramos quando tudo está bem, mas a fé real, aquela que fica exposta quando a vida nos aperta. A fé que tremula, que se esconde, que às vezes parece desaparecer, mas que Deus continua chamando pelo nome. Você já percebeu como, nos dias de hoje, somos puxados para tantos lados ao mesmo tempo que acabamos esquecendo de olhar para o céu? Esquecemos de ouvir a voz que realmente importa. E é por isso que eu preciso te dizer algo agora, com todo o meu coração. E se eu te dissesse que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus continua despertando um propósito profundo dentro de você, um propósito que talvez você nem saiba que existe, mas que já está sendo moldado pelo céu? Hoje, neste vídeo, vamos caminhar juntos por algo mais do que uma simples mensagem e vamos entrar numa reflexão sagrada, poderosa e transformadora. Porque há verdades espirituais que muita gente ignora, mas que podem renovar completamente a sua fé, reacender seu ânimo e restaurar suas forças. Existe uma revelação divina que poucos compreendem, e que pode mudar a maneira como você enxerga não apenas Deus, mas também a si mesmo, sua caminhada, suas batalhas e seus silêncios. E essa revelação está totalmente ligada à forma como você tem vivido a sua fé nesses tempos tão turbulentos. Talvez você esteja enfrentando algo que não contou para ninguém. Talvez esteja lutando em silêncio, tentando manter sua fé em meio ao medo, à pressão, à ansiedade, ao cansaço emocional. Talvez esteja olhando para o mundo e se perguntando: será que ainda vale a pena continuar crendo? Mas escute com atenção: Deus nunca deixou de trabalhar em você. Ele nunca parou de chamar o seu nome. Ele nunca abandonou o propósito que colocou no seu espírito. Mesmo quando você pensa que está fraco, Deus está fortalecendo raízes que você nem vê. Mesmo quando você sente que não consegue ouvir a voz dele, ele continua falando, e hoje pode ser exatamente o dia em que você finalmente volta a perceber essa voz. E é isso que vamos explorar juntos: como Deus desperta um propósito no meio da crise, como ele reacende a fé no meio da escuridão, como ele transforma a alma cansada em alma renovada. Porque a verdade é essa, e a fé não desaparece, ela adormece. E quando a voz do céu chama, ela desperta. Você não está aqui por acaso. Não está ouvindo isso por coincidência. Existe uma mensagem preparada para você, e ao longo deste vídeo, bloco por bloco, vamos revelar as respostas que seu coração talvez esteja buscando há muito tempo. Mas antes de entrarmos na história em si, deixe-me te perguntar outra coisa: o que você perdeu nesses últimos meses? O que tirou a sua paz? O que abalou o seu coração? Ou talvez, o que Deus está tentando te mostrar, mas você ainda não percebeu? Ao longo deste vídeo, você vai compreender como situações aparentemente sem sentido podem esconder ensinamentos divinos profundos. Como lutas que você nunca pediu podem ser exatamente o caminho que Deus escolheu para te fortalecer. Como momentos de silêncio podem ser, na verdade, convites para você ouvir o céu. E se eu te dissesse que, ao final deste vídeo, você não apenas vai entender essa mensagem, mas também vai sentir sua fé sendo reacendida, seu espírito sendo realinhado e seu coração sendo preenchido com uma esperança que você talvez tenha esquecido que existia? E se eu te dissesse que há algo especial esperando por você na penúltima lição, uma revelação que pode transformar a maneira como você enxerga a sua caminhada espiritual e seu propósito? Sim, há algo aqui reservado especialmente para você. Algo que Deus quer te entregar. Agora, antes de continuar, faça uma coisa simbólica, mas poderosa: escreva nos comentários a frase: Senhor, desperta minha fé. Esse simples ato é como abrir a porta da sua alma e permitir que Deus trabalhe dentro de você enquanto você escuta esta mensagem.
É como dizer para o céu: eu estou aqui. Eu quero ouvir. E acredite, Deus sempre responde corações sinceros. Então respire fundo, abra sua mente, abra seu espírito e venha comigo. Hoje, a voz do céu quer despertar algo profundo em você. A história da fé, em qualquer época, sempre começa no mesmo lugar, no confronto entre o que vemos e o que Deus prometeu. E nos tempos atuais, esse confronto parece ter se tornado ainda mais intenso. A vida corre rápido, as notícias nos pressionam, as responsabilidades se acumulam e, muitas vezes, sentimos que nossa fé está sendo esmagada por um peso que não conseguimos carregar sozinhos. Mas existe uma verdade profunda revelada na Bíblia, uma verdade que atravessa gerações, culturas e línguas, e a fé sempre cresce quando é testada. E para entendermos isso, precisamos olhar para um personagem bíblico que conheceu o peso da vida como poucos, Abraão. Quando Deus chamou Abraão e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, ele não estava apenas dando uma direção. Ele estava acendendo uma chama. O que Deus fez naquele momento foi despertar um propósito, um chamado que Abraão não conhecia, mas que já estava preparado no céu. Abraão não sabia para onde ia, não sabia o que enfrentaria, não sabia quanto tempo demoraria, mas algo dentro dele respondeu à voz divina. Hoje, nós olhamos para essa história como se fosse fácil, como se Abraão simplesmente tivesse arrumado suas coisas e saído caminhando. Mas a verdade é que aquele foi um dos maiores testes de fé que um ser humano já recebeu. Imagine deixar tudo para trás sem nenhuma explicação clara, apenas uma promessa. E é exatamente aqui que essa história se conecta com a sua. Porque, assim como Abraão, você também tem sido chamado a caminhar sem ver o caminho completo. Você também tem enfrentado situações que não entende. Você também tem carregado pesos que não escolheu. E talvez você esteja perguntando: por que Deus não me mostra tudo? Por que Ele não me dá todas as respostas? Mas a fé não se fortalece com respostas, ela se fortalece com passos. A fé amadurece quando você continua mesmo sem entender, quando você avança mesmo sem ver, quando você confia mesmo sem sentir nada. Abraão caminhou acreditando em algo que ainda não existia. E hoje, você talvez esteja sendo chamado a acreditar que existe um propósito em meio ao seu caos. Que existe um destino escondido nas suas dores. Que Deus está conduzindo sua vida mesmo quando você sente que está andando em círculos. A fé, nos tempos atuais, não é diferente da fé que Abraão viveu, ela continua sendo um desafio contra a lógica, contra o medo e contra as circunstâncias. Quantas vezes você já sentiu que a vida ficou pesada demais? Quantas vezes você olhou para os problemas e pensou: eu não vou conseguir? Talvez você tenha dito isso recentemente. Talvez ontem. Talvez hoje mesmo. E é aqui que a história de Abraão entra como uma mão estendida do céu. Porque assim como Deus não abandonou Abraão, Ele também não abandona você. Ele não te deixa caminhar sozinho. Ele não te entrega uma luta sem antes preparar forças para o seu espírito. Existe um propósito escondido nos testes que você enfrenta. E cada dificuldade pode estar, na verdade, moldando em você a mesma fé que transformou Abraão no pai de uma nação. Se você observar bem, vai perceber que Deus não tirou o peso de Abraão, ele ensinou Abraão a caminhar com ele. E é isso que ele quer fazer com você. Deus sabe exatamente o que você sente, sabe o que te preocupa, sabe o que rouba suas noites de sono. Ele conhece suas lágrimas. Ele sabe quais batalhas você enfrenta em segredo. Mas ele também sabe qual fé está prestes a nascer dentro de você se você continuar confiando nele. E existe algo ainda mais profundo nessa história: Abraão só pôde viver o propósito de Deus porque decidiu dar o primeiro passo. Ele não esperou entender tudo. Não esperou se sentir pronto. Não esperou que tudo estivesse perfeito. Ele apenas respondeu à voz divina. E talvez este seja o momento em que Deus está te pedindo a mesma coisa, e não espere sentir confiança, não espere ter todas as respostas, não espere que o medo desapareça. Apenas dê o próximo passo. Porque quando você dá o passo, Deus abre o caminho. A fé é sempre testada antes de ser fortalecida.
E é por isso que esse bloco da nossa jornada é tão importante. Ele nos ensina que, mesmo quando a vida pesa, o céu continua trabalhando. Mesmo quando você sente que está fraco, Deus está criando força dentro de você. Mesmo quando você pensa que está perdido, Deus continua guiando cada detalhe da sua caminhada. E assim como Abraão encontrou o propósito que o céu tinha preparado, você também pode encontrar o seu, se permitir que Deus conduza seus passos. Há momentos na vida em que o barulho das circunstâncias é tão alto que parece impossível ouvir a voz de Deus. Situações que gritam, problemas que pressionam, medos que sufocam, preocupações que ocupam cada espaço da mente. E é justamente nesses períodos que muitos acreditam que Deus está distante, calado, ausente. Mas a Bíblia nos mostra, através da história de Elias, que é no silêncio que Deus mais trabalha, e que a fé verdadeira se revela justamente quando tudo ao redor parece desmoronar. Se Abraão nos ensinou sobre caminhar sem saber para onde ir, Elias nos ensina sobre permanecer firme quando tudo parece estar perdido. Elias era um profeta poderoso, cheio de coragem, que enfrentou reis, multidões e falsos profetas. Mas mesmo homens e mulheres usados por Deus chegam a momentos de esgotamento, momentos em que o coração cansa, a mente pesa e a alma se sente sozinha. Depois de grandes vitórias espirituais, Elias entrou em um dos períodos mais sombrios de sua vida. Perseguido, ameaçado, emocionalmente drenado, ele fugiu para o deserto. Não fugiu apenas de Jezabel, fugiu de si mesmo, das pressões, do medo que tomou seu coração. E ali, debaixo de um zimbro, Elias fez uma oração que muitos cristãos já fizeram em momentos de dor: Senhor, tira minha vida, eu não aguento mais. Essa oração é tão humana, tão real, tão profunda. Mostra que até os fortes quebram. Até os firmes desmoronam. Até os que têm fé vacilam. E talvez você também já tenha passado por algo assim. Talvez tenha chegado num ponto em que pensou: eu não consigo continuar. Talvez tenha sentido que suas forças acabaram, que sua fé enfraqueceu, que você não é mais quem costumava ser. Mas observe o que Deus faz com Elias nesse momento. Ele não o repreende. Ele não diz que sua fé é fraca. Ele não o acusa de falta de coragem. Deus simplesmente cuida dele. Envia um anjo. Oferece pão. Oferece água. Oferece descanso. Antes de falar, Deus abraça. Antes de ensinar, Deus sustenta. Antes de exigir, Deus restaura. E aqui há uma lição profunda para os tempos atuais: enquanto sua fé parece fraca, Deus não te abandona, Ele te alimenta. Quando você pensa que está desistindo, Deus está te levantando. Quando você acha que acabou, Deus está apenas começando um novo capítulo. O cuidado de Deus com Elias mostra que a fé não é medida por quantas vezes caímos, mas por quantas vezes permitimos que Deus nos levante. Depois de fortalecer Elias, Deus o leva ao Monte Horebe. E é ali que acontece uma das revelações mais marcantes da Bíblia. Elias está escondido numa caverna quando Deus manda que ele saia para ouvir sua voz. Então vem o vento forte, o terremoto e o fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. A presença do Senhor veio em um sussurro suave, quase imperceptível, uma voz mansa e delicada. Elias cobre o rosto e sai da caverna porque reconhece que Deus estava naquele silêncio. Por que Deus escolheu falar assim? Porque o sussurro exige proximidade. Deus queria que Elias se aproximasse, que ele se acalmara por dentro, que silenciasse seus medos e ouvisse apenas o som da presença divina. E quantas vezes, nos tempos atuais, nossa fé enfraquece porque estamos ouvindo tudo, menos a voz de Deus. Estamos ouvindo notícias, redes sociais, comparações, cobranças, medos, inseguranças. Estamos ouvindo o mundo, mas não estamos ouvindo o céu. A história de Elias nos ensina algo profundo: Deus não compete com o barulho, Ele chama no silêncio. E se você sente que Deus está em silêncio com você, talvez seja porque Ele quer que você se aproxime. Talvez Ele esteja te dizendo: eu ainda estou aqui. Eu nunca te deixei. Apenas me escute. O silêncio de Deus não é ausência, é convite. É no silêncio que Ele revela direções, renova forças, cura feridas, restaura propósitos.
E é no silêncio que sua fé aprende a depender mais de Deus do que das circunstâncias. Elias, depois dessa experiência, não saiu instantaneamente forte, mas saiu transformado. Saiu com nova missão, novo entendimento, novas forças. Quando ele ouviu o sussurro de Deus, algo dentro dele despertou novamente. E é isso que acontece quando você encontra Deus nos seus silêncios, e aquilo que estava morto revive, aquilo que estava apagado reacende, aquilo que estava confuso se ilumina. A fé não desaparece, ela é reacendida quando Deus fala com você de forma íntima. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu dentro de uma caverna emocional, escondido, com medo, achando que ninguém entende o que você está passando? Quantas vezes desejou ouvir Deus em um terremoto, em um sinal milagroso, em algo grandioso? Mas Ele pode estar falando com você agora mesmo, aqui, através desta mensagem, de um modo suave, delicado, quase invisível. Deus ainda fala. Deus ainda chama. Deus ainda restaura. E a fé que parece fraca hoje pode se tornar a fé que te sustenta amanhã. Permita que Deus fale ao seu coração no silêncio. Permita que Ele te fortaleça como fez com Elias. Permita que Ele reacenda em você o propósito que talvez esteja adormecido. A caverna não é o fim, é apenas o lugar onde Deus te prepara para o próximo capítulo da sua vida. Há momentos na caminhada da fé em que tudo parece chegar ao limite. Não existe saída lógica, não há porta visível, não há direção clara. Você olha para frente e só vê um mar fechado. Olha para trás e vê inimigos se aproximando. Olha para os lados e percebe que está encurralado. E é exatamente nesse cenário que muitos acreditam que Deus os abandonou. Mas a verdade é outra, quando o mar não abre de imediato, é porque Deus está preparando algo que vai muito além da sua compreensão. E a história de Moisés diante do Mar Vermelho revela exatamente esse tipo de fé, aquela que confia mesmo quando não vê nada acontecendo. Imagine Moisés naquele momento. Ele tinha obedecido a Deus. Tinha enfrentado Faraó. Tinha libertado o povo. Tinha caminhado na direção certa. E ainda assim, o que encontrou pela frente foi um mar intransponível. O povo começou a reclamar, a duvidar, a desesperar-se. O exército egípcio estava vindo com força total. Humanamente, não havia solução. Era uma situação impossível. E talvez você esteja vivendo algo parecido, você tentou fazer o certo, tentou seguir a Deus, tomou decisões de fé, e mesmo assim encontrou um mar fechado. E talvez você esteja pensando, por que Deus me trouxe até aqui? Por que Ele permitiu isso? Será que Ele esqueceu de mim? Mas repare no detalhe, Deus não levou Moisés ao Mar Vermelho para destruí-lo, mas para revelar um poder que o povo nunca tinha visto antes. Enquanto o povo reclamava, Moisés silenciou a alma e olhou para Deus. E é assim que a fé funciona nos momentos mais críticos, ela não se desespera primeiro, ela olha para o céu primeiro. Moisés ouviu uma das frases mais profundas da Bíblia: "Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche." É como se Deus estivesse dizendo: eu já estou agindo. Apenas continue. Não pare. Não recue. Não tema. Apenas marche. E aqui está uma lição para a sua vida: quando você não vê saída, Deus pode estar te dizendo para continuar, porque o milagre já começou, mesmo que você ainda não perceba. O mar não se abriu quando Moisés chegou. O mar não se abriu quando o povo reclamou. O mar não se abriu quando o exército estava se aproximando. O mar só se abriu quando Moisés estendeu a mão, quando a fé foi colocada em ação. Isso significa que, muitas vezes, o milagre não acontece antes do seu passo de fé, mas depois. Deus age quando você decide confiar além do medo, além da lógica, além daquilo que você sente. Deus age quando você faz a sua parte, mesmo que pequena, mesmo que frágil, mesmo que tremendo por dentro. A fé é o braço levantado de Moisés quando tudo ao redor gritava que era impossível. E enquanto Moisés estendia sua mão, algo acontecia nos bastidores. A Bíblia diz que Deus enviou um vento forte durante a noite inteira, preparando o caminho. Isso significa que, enquanto o povo dormia e acreditava que nada estava acontecendo, Deus estava trabalhando.
Muitas vezes você olha para a sua vida e diz, nada mudou. Mas no mundo espiritual, Deus pode estar movendo águas, abrindo caminhos, direcionando circunstâncias, enviando recursos, fortalecendo seu coração. Ele age no invisível antes de agir no visível. Ele prepara o milagre antes de manifestá-lo. A travessia do Mar Vermelho é uma das maiores representações do que a fé significa, passar pelo impossível com Deus como seu guia. O povo atravessou com paredes de água ao lado, caminhando sobre o que antes era a base de um oceano. Algo que nunca tinha acontecido antes e nunca aconteceu da mesma forma depois. Isso mostra que Deus não faz milagres copiados. Ele faz milagres específicos, personalizados, alinhados ao seu propósito. O que ele fará na sua vida não será igual ao que fez na vida de outro. Seu caminho é único. Sua travessia é única. Sua vitória será única. Repare também que o mar só se fechou sobre os inimigos depois que o povo passou. Isso revela outra verdade espiritual: aquilo que te persegue só será vencido quando você atravessar o processo da fé. Deus não destrói o inimigo antes de você caminhar, porque a travessia faz parte da preparação. O que te ameaça hoje pode ser exatamente o que Deus usará para fortalecer sua confiança nele. Não é que Deus demora, é que ele trabalha em camadas mais profundas do que você consegue ver. E aqui está a ponte entre a história de Moisés e sua vida atual. Talvez você esteja em frente a um mar fechado. Talvez esteja cercado por problemas, cobranças, medos, diagnósticos, contas, conflitos, inseguranças. Talvez você esteja sentindo que não dá mais. Mas assim como Moisés, você não chegou aqui para morrer no desespero, você chegou aqui para testemunhar um milagre que só o céu pode realizar. Deus não te trouxe até onde você está para te abandonar. Ele não te conduziu até esse ponto para te deixar sozinho. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés é o Deus que cuida da sua vida hoje. Ele não mudou. O poder dele não diminuiu. O amor dele não enfraqueceu. Agora, respire fundo e escute essa verdade: o mar pode não estar aberto agora, mas Deus já começou a movê-lo. O vento já está soprando. O caminho já está sendo preparado. Você só precisa fazer aquilo que Moisés fez: confiar, estender a mão da fé e continuar marchando. Porque o impossível que assusta você é o mesmo impossível que Deus usa para revelar sua glória. Há momentos em que a vida parece nublar tudo ao nosso redor. Momentos em que o coração fica pesado, a mente cansada, e a alma, silenciosa. Nesses dias, a fé deixa de ser apenas uma crença bonita e passa a ser a única luz capaz de atravessar a escuridão. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. E, se for o seu caso, eu quero que você saiba: você não está só. Deus nunca abandona aqueles que clamam por Ele, ainda que em lágrimas, ainda que em silêncio, ainda que sem força nenhuma para falar uma única palavra. Sabe, muitas pessoas acreditam que fé é sobre sentir coisas espirituais o tempo todo, sobre viver cheio de entusiasmo, sobre estar sempre animado. Mas a verdade é que a fé real, a fé madura, a fé que transforma, nasce justamente nos dias em que não sentimos nada. Fé é continuar caminhando mesmo quando o caminho está escuro. É levantar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. É confiar quando você ainda não vê resposta, quando a porta continua fechada, quando o tempo do milagre parece não chegar. A fé verdadeira não é uma emoção. É um posicionamento da alma. E talvez você esteja aí pensando: mas eu estou cansado, eu já tentei, eu já orei, eu já esperei, e Deus, com toda certeza, conhece esse cansaço. Ele sabe exatamente quantas lágrimas você já derramou. Ele sabe o peso que você carregou sozinho. Ele sabe quantas noites você ficou acordado, buscando uma saída, tentando entender o porquê de tudo. E é exatamente aí, nesse ponto em que suas forças acabam, que a graça começa. Quando seus pés tremem, a mão de Deus se estende. Quando você se sente incapaz, Deus diz: filho, deixa comigo. Eu cuido do que você não consegue carregar. Mas existe algo profundo que precisamos reconhecer: a fé é uma construção diária. Ela não nasce pronta. Ela não cresce no conforto.
Ela é moldada nas lutas, fortalecida nas dores e refinada nas provações. Você já percebeu que os dias mais difíceis da sua vida foram justamente aqueles que mais te ensinaram? Não porque a dor é boa, mas porque Deus usa cada ferida para revelar um propósito. Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Ele não ignora nenhum pedido. Ele não se esquece de nenhuma promessa. E quando olhamos para os tempos atuais, tempos de pressa, de medo, de incerteza, de confusão espiritual, percebemos que nossa fé precisa ser ainda mais firme. Não dá mais para viver uma fé superficial, emocional ou distraída. Não dá mais para depender apenas de cultos, vídeos ou canções. A fé precisa morar dentro de nós. Precisa ser tão profunda que nenhuma notícia abale, tão viva que nenhuma crise roube, tão enraizada que nenhum vento arranque. A fé que você precisa hoje não é a fé dos seus melhores dias. É a fé que permanece mesmo quando tudo ao redor parece ruir. E Deus, com amor, insiste em nos lembrar disso. Acalme-se. Confie. Eu estou aqui. Ele fala isso em cada amanhecer, em cada detalhe, em cada livramento que você sequer percebeu. A fé se fortalece quando você aprende a enxergar a mão de Deus nos pequenos milagres, no ar que você respira, na força que surge do nada, na paz que aparece em momentos que deveriam te destruir, na esperança que insiste em nascer mesmo quando todas as portas se fecham. E eu quero que você reflita profundamente comigo agora: como está a sua fé hoje? Ela está firme? Está cansada? Está confusa? Está pequena? Não importa. Deus só precisa de um sopro, de um fio, de uma fagulha de fé para fazer algo extraordinário na sua vida. Mesmo que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela ainda é fé. E Deus ainda trabalha com milagres que começam pequenos. Às vezes, Ele permite que a escuridão aumente para que você finalmente perceba que a luz não vem de você, vem dele. Às vezes, Ele deixa portas fecharem para que você pare de depender dos caminhos humanos e volte a depender do céu. Às vezes, Ele permite que você perca coisas para salvar o que realmente importa dentro de você: sua fé, sua identidade, seu propósito, seu coração. E é por isso que este momento é tão importante. Porque você não está aqui por acaso. Deus trouxe você até este vídeo porque Ele quer reacender algo dentro de você. Ele quer restaurar sua força espiritual. Ele quer renovar sua fé, não com palavras bonitas, mas com presença real, com paz verdadeira, com um renovo que só o Espírito Santo pode produzir. Respire fundo, deixe Deus falar ao seu coração agora. A fé que você precisa para enfrentar o que vem pela frente, Ele já está derramando sobre você. Basta abrir a alma. Basta respirar a presença dEle. Basta dizer: Senhor, eu creio, mesmo cansado, eu creio. E Ele, com certeza, está te ouvindo. Porque quando a fé se torna a única luz em nossos dias mais difíceis, é aí que começamos a enxergar o que realmente importa. É aí que Deus começa a revelar aquilo que estava escondido. É aí que Ele nos leva a um novo nível de intimidade, maturidade e propósito. E esta jornada está só começando. Há dores que chegam sem pedir permissão. Situações que nos tiram o chão. Momentos em que a alma parece se quebrar por dentro e, mesmo tentando ser forte, percebemos que algumas batalhas ultrapassam nossas forças humanas. E é exatamente nesses cenários, onde tudo parece escapar pelos dedos, que a pergunta surge dentro de nós como um sussurro inquietante: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não existe ser humano que, em algum ponto da vida, não tenha feito essa pergunta. A dor, quando chega, parece ter o poder de confundir a nossa fé, de nos fazer olhar para o céu como quem busca respostas que não chegam. Mas existe algo profundamente espiritual por trás de cada lágrima que você derramou e talvez ainda esteja derramando. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma. Ele molda. Ele refina. Ele usa. E muitas vezes Ele está trabalhando de forma tão silenciosa que você só conseguirá entender quando olhar para trás. A dor, por mais estranha que pareça, tem a capacidade de nos aproximar de Deus de um jeito que a alegria nunca conseguiu. Quando você perde o controle das situações, você descobre quem realmente está no controle.
Quando todas as opções humanas se encerram, você redescobre que existe um Deus que opera no impossível. Quando o coração se fere, você percebe que existe um Pai capaz de restaurar cada pedaço com um tipo de amor que o mundo não conhece. E é justamente nessa restauração que a fé começa a florescer de novo. E talvez você esteja passando exatamente por essa fase agora, numa temporada onde as coisas parecem não caminhar, onde as respostas não chegam, onde as portas permanecem fechadas, onde as promessas parecem distantes. Talvez você esteja lidando com amizades que se romperam, oportunidades que desapareceram, sonhos que ainda não aconteceram. Ou talvez sua dor seja aquela dor silenciosa, aquela que ninguém percebe, aquela que você guarda para não preocupar ninguém. Aquela dor que você tenta esconder com um sorriso, mas Deus vê. Ele vê cada detalhe. Ele conhece seus pensamentos antes mesmo que você os pense. Ele sabe o que pesa no seu coração antes mesmo que você abra a boca para falar. E é exatamente por isso que nada do que acontece com você é ignorado pelo céu. Cada lágrima sua foi registrada. Cada oração desesperada, mesmo aquela que você fez em silêncio, chegou até ele. Cada pedido que você achou que não tinha sido ouvido, foi. Mas quando Deus não responde de imediato, tendemos a pensar que ele está distante. E isso é um engano. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Deus está preparando o terreno, alinhando pessoas, movendo circunstâncias, abrindo caminhos que você nem imagina. Ele está trabalhando nos bastidores enquanto você aprende a confiar sem ver, acreditar sem entender e permanecer firme mesmo sem sentir nada. A verdade é que a dor nos tira da zona de conforto. Ela nos empurra para dentro de nós mesmos, para confrontar medos, inseguranças, lembranças, feridas antigas. Ela revela o que realmente está enraizado no nosso coração, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser entregue nas mãos de Deus. A dor é um espelho espiritual. Ela expõe aquilo que nunca conseguiríamos enxergar sozinhos. E Deus, com paciência infinita, vai trabalhando em cada ponto. Ele vai reconstruindo sua fé, camada por camada. Vai fortalecendo seu espírito, passo a passo. Vai devolvendo a você aquilo que a dor tentou arrancar, a esperança. E é aqui que a fé se revela de forma mais bela, quando você olha para o céu, mesmo ferido, e diz: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Essa simples frase tem o poder de mover o sobrenatural. Nada que você viveu foi em vão. Nada está perdido. Nada está fora do alcance de Deus. A história que ele está escrevendo na sua vida é maior do que a dor, maior do que a frustração, maior do que o medo. Você pode até não ver agora, mas existe um propósito sendo formado de forma silenciosa. E, quando o tempo de Deus chegar, tudo fará sentido. As peças vão se encaixar, o peso vai embora, a dor será substituída por testemunho, e aquilo que hoje dói, amanhã vai se tornar força. Mas até lá, é preciso permanecer. É preciso confiar. É preciso crer que Deus não soltou sua mão. Ele está te moldando, te preparando, te fortalecendo. E a dor que hoje parece insuportável está, na verdade, produzindo algo precioso dentro de você: resistência espiritual, maturidade emocional, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e acima de tudo, uma fé que não depende das circunstâncias, mas da certeza inabalável de que Deus está com você. E se Ele está com você, nada poderá te derrubar. A dor pode até tentar, mas não vai ter a última palavra. Porque a última palavra sempre será de Deus, e Ele escreve finais de vitória. Existe um momento na caminhada cristã que poucos gostam de falar, mas que todos, inevitavelmente, enfrentam no silêncio de Deus. Aquele período estranho em que você ora de novo, dobra os joelhos, clama, chora, pede direção, e nada parece acontecer. Não há uma resposta clara, não há um sinal evidente, não há um caminho aberto diante dos seus olhos. É como se o céu estivesse calado, e o coração, inquieto. E é exatamente aqui, nesse lugar de silêncio, que a fé revela sua verdadeira profundidade. Porque ter fé quando tudo está dando certo é fácil. Agradecer quando as portas se abrem, quando a cura chega, quando o milagre acontece, quando a resposta vem, isso é natural.
Mas confiar quando Deus não diz nada, confiar quando as coisas não mudam, confiar quando o tempo passa e a promessa parece cada vez mais distante, isso é maturidade espiritual. Isso é fé refinada. Isso é caminhar não pelo que se vê, mas pelo que se crê. E talvez você esteja vivendo exatamente esse silêncio agora. Talvez você tenha pedido respostas sobre sua família, sobre seu futuro, sobre seu trabalho, sobre sua saúde, sobre seus sonhos. Talvez você esteja tentando entender por que aquilo que parecia tão certo de repente se perdeu. Talvez você esteja caminhando com um coração que quer confiar, mas que também sente medo, dúvida, insegurança. E tudo isso é humano. A fé não elimina emoções, ela dá direção a elas. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Nunca significa descaso. Nunca significa desinteresse. Na verdade, o silêncio é uma ferramenta espiritual poderosa. É no silêncio que Deus nos amadurece. É no silêncio que Ele fortalece nossas raízes. É no silêncio que Ele nos ensina a depender menos das circunstâncias e mais da Sua presença. É no silêncio que Ele nos prepara para algo que ainda não podemos ver. Assim como um agricultor não vê o que acontece debaixo da terra enquanto a semente germina, nós também não enxergamos o que Deus está preparando quando Ele silencia. A semente não brota no instante em que é plantada. Leva tempo. Maturação. Processos invisíveis. E Deus trabalha assim conosco, vê no invisível que o milagre começa. É no escondido que a promessa ganha forma. É no silêncio que o futuro é moldado. E muitas vezes é justamente esse silêncio que impede você de colher antes da hora, de se precipitar, de tomar decisões impensadas que poderiam destruir aquilo que Deus ainda está construindo. Mas há algo ainda mais profundo, o silêncio revela a nossa motivação. Ele expõe se nós buscamos a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é, revela se nossa fé está firmada nas bênçãos ou no abençoador. Revela se estamos caminhando porque queremos respostas ou porque queremos relacionamento. E Deus, como Pai amoroso, usa esse silêncio para limpar nosso coração, para alinhar nossas motivações, para purificar nossos desejos e nos trazer de volta ao centro da Sua vontade. E quando você aprende a permanecer firme mesmo sem ouvir nada, algo poderoso começa a acontecer. A ansiedade diminui. O medo perde força. A insegurança se dissolve. Porque você percebe que, ainda que Deus não fale, Ele está presente. Ainda que Ele pareça distante, Ele está perto. Ainda que você não veja movimento, Ele está agindo. A fé começa a ser guiada não por emoções, mas por convicção. Não por evidências externas, mas pela certeza interna de que Deus continua sendo Deus. É nesse silêncio que você aprende a adorá-lo não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. É nesse silêncio que você descobre o valor da espera. É nesse silêncio que você encontra força para continuar caminhando. É nesse silêncio que Deus fala de maneiras que não percebemos. Às vezes, a resposta não vem como palavras, vem como paz. Às vezes, não vem como direção, vem como força para continuar tentando. Às vezes, não vem como solução, vem como maturidade. E um dia, de repente, o silêncio acaba. A porta se abre. A resposta chega. O caminho aparece. A situação muda. E você percebe que Deus estava lá o tempo inteiro, trabalhando em áreas da sua vida que você nem imaginava. Quando Ele finalmente fala, fala de um jeito que muda tudo. Quando Ele finalmente age, age de um jeito que ninguém pode explicar. Quando Ele finalmente revela o plano, revela algo muito maior do que aquilo que você esperava. Por isso, se você está atravessando um período de silêncio, não se desespere. Não pense que Deus te deixou sozinho. Não acredite na mentira de que Ele não te ouve. Ele está te moldando. Está te ensinando. Está fortalecendo sua fé. Está preparando algo que vai justificar cada segundo de espera. O silêncio é apenas o intervalo entre o que você ora e o que você vai viver. E quem permanece fiel nesse intervalo descobre que o silêncio de Deus não é vazio, é promessa em construção. A fé verdadeira não nasce no conforto, nem cresce em ambientes previsíveis.
Ela se revela, se fortalece e se aprofunda quando somos desafiados a enxergar além do que os olhos naturais mostram. E esse é um dos maiores conflitos espirituais dos tempos atuais. Muita gente vive guiada pelo que vê, e não pelo que crê. O mundo, cada vez mais acelerado, mais ansioso, mais imediatista, empurra as pessoas para uma lógica perigosa, a lógica do preciso ver para acreditar. Mas o reino de Deus funciona exatamente ao contrário. No reino, você acredita primeiro, e depois vê. E talvez seja justamente aqui que a sua fé está sendo testada hoje. Você olha para a sua realidade e não vê sinais de mudança. Você observa seus sonhos e eles parecem distantes. Você analisa suas circunstâncias e tudo indica que nada vai acontecer. Você tenta enxergar Deus em meio às situações e não consegue perceber nada se movendo. Mas a fé não depende daquilo que os olhos veem, e sim daquilo que o coração sabe. E o coração que confia em Deus sabe que Ele nunca deixa de agir, mesmo quando tudo parece parado. Muitas vezes, o que você chama de fim, Deus chama de começo. Aquilo que parece um bloqueio para você é, na verdade, uma preparação divina. A porta que se fechou estava te desviando de algo que lá na frente seria destrutivo. A pessoa que saiu da sua vida estava ocupando um espaço que Deus precisava liberar para alguém que realmente vem dele. A oportunidade que não se concretizou estava te protegendo de um caminho que te desgastaria espiritualmente. Mas para enxergar isso, é preciso olhar além do visível, além do imediato, além do terreno. E aqui está o ponto mais delicado: quando você olha apenas com os olhos naturais, tudo dentro de você cria resistência. Você começa a acreditar que nada vai dar certo, que nada vai acontecer, que Deus não vai responder, que a promessa não vai se cumprir. Seu coração se enche de conclusões humanas, quando Deus está tentando gerar dentro de você convicções espirituais. Ele quer te ensinar a confiar no invisível. Ele quer te mostrar que existe um propósito além do que você consegue interpretar agora. Ele quer te levar a um nível de fé onde sua confiança não oscila conforme as circunstâncias, mas permanece firme porque está ancorada na palavra. Mas confiar no invisível não significa ignorar a realidade. Significa reconhecer que existe uma realidade superior, a realidade espiritual. Aquilo que você não vê agora já está sendo preparado. Aquilo que você não entende hoje será explicado adiante. Aquilo que parece perdido está sendo reorganizado. Aquilo que parece impossível está sendo moldado nos bastidores do céu. Deus nunca trabalha apenas no que você enxerga, Ele trabalha no que você não enxerga, no que você não alcança, no que você não consegue imaginar. E é por isso que tantas pessoas se desesperam, porque tentam medir o agir de Deus pelos limites da visão humana. Mas Deus sempre vai além. Ele sempre faz mais. Ele sempre opera no extraordinário. Ele sempre surpreende. E, muitas vezes, Ele espera que você dê um passo de fé antes de revelar o caminho. Ele espera que você declare confiança antes de ver o resultado. Ele espera que você se mova na direção da promessa mesmo quando tudo ao redor diz que não faz sentido. Foi assim com Abraão, quando Deus prometeu uma descendência mesmo sem ele ver condição nenhuma para isso. Foi assim com Moisés, quando Deus mandou levantar o cajado antes de abrir o mar. Foi assim com Josué, quando Deus mandou marchar em silêncio antes de derrubar as muralhas. Foi assim com Pedro, quando Jesus disse para lançar novamente as redes mesmo depois de uma noite inteira de fracasso. Em todos esses episódios, Deus exigiu fé antes da visão, porque a fé verdadeira nasce da confiança, não da lógica. E hoje Deus te pergunta: você consegue acreditar no que eu disse, mesmo sem ver nada ainda? Essa é a verdadeira fé, acreditar no que Deus prometeu, mesmo quando a realidade grita o contrário. Acreditar no que Ele falou ao seu coração, mesmo quando tudo parece desfavorável. Acreditar naquilo que Ele já começou a movimentar, mesmo que ainda esteja invisível aos seus olhos. É essa fé que Ele está gerando em você. Uma fé que enxerga com os olhos da esperança. Uma fé que interpreta a vida pela lente do Espírito, não pela lente das circunstâncias. Uma fé que cresce mesmo quando tudo parece contra. E quando você escolhe enxergar além, algo poderoso acontece dentro de você. A ansiedade perde domínio. O medo enfraquece. A dúvida se cala.
E, aos poucos, a paz de Deus ocupa o espaço que antes era dominado pelas incertezas. Você passa a caminhar com mais segurança, mesmo sem ver o destino completo. Você passa a crer que Deus está no controle, mesmo sem entender os processos. Você passa a confiar na promessa, mesmo sem ter provas visíveis. Porque, no fundo, você sabe, Deus nunca mente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A fé que enxerga além prepara seu coração para viver aquilo que Deus já planejou. E essa fé é exatamente o que você está construindo aqui, agora, enquanto escuta esta mensagem. Continue firme. Continue acreditando. Continue olhando além. Porque aquilo que seus olhos ainda não veem, Deus já está realizando. Chega um momento na caminhada onde não basta apenas acreditar, é preciso se levantar. A fé, para ser completa, precisa se transformar em movimento. Precisa sair do coração e alcançar as atitudes. Precisa deixar de ser apenas esperança e se tornar posicionamento. Muitos cristãos até acreditam nas promessas de Deus, até reconhecem que Ele é poderoso, até entendem que Ele age nos bastidores, mas permanecem parados, esperando que tudo aconteça sem que eles deem um passo. Só que, na maioria das vezes, Deus só libera o sobrenatural depois que damos um passo natural. A fé que permanece imóvel não amadurece. A fé que se levanta, sim. E talvez seja isso que Deus está te pedindo agora, em que você se levante. Que você retome o que deixou para trás. Que você reacenda aquilo que apagou. Que você volte a buscar o que abandonou. Que você se posicione onde antes se acovardou. Que você volte a sonhar onde o medo colocou limites. Porque existe algo dentro de você que Deus plantou antes mesmo de você existir. Existe um propósito costurado em sua história desde o ventre. E esse propósito não desapareceu, não se perdeu, não se extinguiu. Ele apenas está esperando você se levantar. A fé não ignora a dificuldade. A fé olha a dificuldade de frente e diz, mesmo assim, eu vou. A fé não elimina o medo. A fé atravessa o medo. A fé não apaga as incertezas. A fé caminha mesmo com elas. A fé não precisa ver tudo. Ela apenas precisa saber que Deus está na frente. E quando você decide agir baseado nessa confiança, algo poderoso começa a se mover. Portas que estavam fechadas começam a dar sinais. Pessoas que você precisava conhecer começam a surgir. Oportunidades que não existiam começam a nascer. Nada disso é coincidência, é consequência de fé posicionada. Mas é importante lembrar, o propósito nunca é confortável. Ele exige esforço. Ele exige renúncia. Ele exige vigilância. Ele exige coragem. Ele exige decisões difíceis. Ele exige abandonar velhos hábitos, deixar relacionamentos tóxicos, vencer vícios emocionais, romper ciclos que roubam sua paz. Ele exige caráter, integridade, constância. E é justamente por isso que tantas pessoas desistem antes de ver o cumprimento da promessa, porque querem o propósito, mas não querem o processo. Querem o milagre, mas não querem a disciplina. Querem a colheita, mas não querem o plantio. Só que você não chegou até aqui à toa. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus está te chamando. Ele está te despertando. Ele está te lembrando do que você tentou esquecer. Ele está ressuscitando dentro de você algo que parecia ter morrido. Ele está te empurrando para fora da zona de conforto porque sabe que você nasceu para algo maior. E, por mais que a jornada seja difícil, o propósito sempre vale a pena. E por que vale a pena? Porque o propósito te conecta ao céu. Ele te dá direção. Te dá identidade. Te dá força. Te dá clareza. Te dá ânimo. Quando você vive o propósito de Deus, até as lutas ganham sentido. Os desafios deixam de ser obstáculos e se tornam pontos de crescimento. As perdas deixam de ser tragédias e se tornam podas que fazem você florescer melhor. O sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser preparação. Viver o propósito transforma o modo como você enxerga tudo.
Mas existe algo ainda maior, quando você vive o propósito, Deus começa a usar sua vida como instrumento. Sua fé se torna luz para alguém que está no escuro. Sua história cura alguém que está ferido. Sua coragem desperta alguém que está caído. Seu testemunho levanta alguém que perdeu a esperança. Deus nunca cumpre um propósito apenas para você, Ele cumpre através de você. E é exatamente isso que torna tudo tão extraordinário. Só que nada disso acontece enquanto você permanece sentado no mesmo lugar, chorando pelos mesmos motivos, paralisado pelas mesmas dúvidas, preso aos mesmos medos. A fé precisa se levantar. E Deus está te chamando para isso agora. Não amanhã. Não quando tudo melhorar. Não quando você sentir que está pronto, porque, na verdade, você nunca vai se sentir completamente pronto, mas a obediência abre caminhos que a preparação nunca abriria. Chegou o momento de se levantar espiritualmente. De se posicionar com firmeza. De recomeçar o que foi interrompido. De reconstruir o que foi quebrado. De perseguir o que Deus colocou diante de você. De acreditar que ainda há tempo, ainda há chance, ainda há esperança. Você não está atrasado. Você está exatamente onde Deus precisava que você estivesse para te despertar. E o despertar começa assim, com uma decisão interna, silenciosa, simples, mas poderosa. Deus está dizendo: eu estou contigo. Vai. Levanta. Move-se. Porque o que preparei é maior do que o que você imagina. E se Deus está dizendo isso, não há motivo para continuar paralisado. A fé que se levanta sempre vive aquilo que a fé que fica sentada nunca verá. E você nasceu para ver. Você nasceu para viver. Você nasceu para cumprir o propósito que o céu escreveu para você. E esse propósito começa quando você decide dar o primeiro passo. Se você chegou até aqui, parabéns. De verdade. Pouquíssimas pessoas têm a disposição, a coragem e a fome espiritual de permanecer até o final de uma mensagem tão profunda, tão longa e tão cheia de verdades bíblicas. E o fato de você estar aqui, agora, ainda ouvindo, ainda buscando, ainda permitindo que Deus fale com você, isso revela algo precioso sobre o seu coração. Você tem sede. Você tem desejo de crescer. Você tem vontade de viver algo maior do que aquilo que os seus olhos estão vendo. E essa sede, essa vontade, essa busca, é exatamente o que Deus estava esperando de você. Hoje, enquanto caminhamos por cada bloco, Deus tratou áreas profundas da sua alma. Ele falou sobre sua fé, sobre sua coragem, sobre seus medos, sobre o silêncio, sobre o invisível, sobre propósito, sobre renascimento espiritual. E agora, ao chegar ao fim dessa jornada, eu quero te lembrar de algo essencial: Deus não te trouxe até aqui apenas para te emocionar. Ele te trouxe até aqui para te despertar. Para abrir seus olhos. Para fortalecer a sua fé. Para te mostrar que, mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos dias incertos, mesmo nas batalhas internas que ninguém vê, Ele continua sendo o Deus que sustenta, que guarda, que guia e que prepara caminhos. A mensagem de hoje não foi apenas uma reflexão. Foi um chamado. Um chamado para examinar sua fé. Para perceber onde ela está frágil, onde ela está cansada, onde ela precisa ser reacendida. Um chamado para entregar seus medos, suas dúvidas e suas perguntas diante de Deus. Um chamado para voltar ao primeiro amor, para buscar com mais intensidade, para confiar com mais coragem, para caminhar com mais firmeza. E antes de encerrarmos, quero te pedir algo muito importante: escreva aqui nos comentários a frase Senhor, fortalece a minha fé. Não é só um comentário. É uma declaração espiritual. É um ato simbólico de entrega. É uma maneira de você dizer para Deus: eu estou aqui. Eu quero mais de ti. Eu quero caminhar contigo de verdade. E pode ter certeza, Ele ouve esse tipo de oração. Outra coisa muito importante: se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Talvez você conheça uma pessoa que está desanimada, alguém que perdeu a fé, alguém que está vivendo um tempo difícil, alguém que precisa sentir o toque de Deus. Quando você compartilha, você não está divulgando apenas um vídeo, você está espalhando esperança.
Você está levando luz para lugares onde há escuridão. Você está sendo instrumento de Deus na vida de alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe para depois. Inscreva-se agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas, mas também faz algo muito maior, te mantém perto da palavra, perto de conteúdos que edificam, que fortalecem, que alimentam sua alma. Aqui, sempre que você voltar, haverá uma nova história, uma nova reflexão, uma nova revelação bíblica esperando por você. A sua vida espiritual merece esse cuidado. O seu coração precisa dessa constância. A sua fé depende de alimento diário. Depois disso, quero te convidar a fazer algo simples, mas muito especial. Quando o vídeo terminar, fique alguns segundos em silêncio. Feche seus olhos. Respire fundo. E permita que Deus fale com você. Talvez Ele te dê paz. Talvez Ele te dê força. Talvez Ele te dê direção. Talvez Ele apenas te abrace de um jeito invisível, mas real. Deixe o Espírito Santo tocar seu coração nessa quietude. É nesse silêncio final que muitas revelações chegam, que muitas feridas começam a cicatrizar, que muitas respostas começam a nascer. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que Deus renove a sua fé. Que Ele reacenda aquilo que estava apagado. Que Ele te dê coragem para viver o propósito que foi escrito para você. E que você nunca se esqueça, e a fé que você tem hoje pode transformar completamente a vida que você vai viver amanhã. Basta acreditar, basta permanecer, basta continuar caminhando com Deus, um passo de cada vez, um dia por vez. Agora respire, deixe a música tocar, e permita que Deus finalize em você tudo o que começou neste vídeo. Que a paz dele envolva o seu coração. E que sua fé, daqui para frente, seja mais forte, mais profunda e mais viva do que nunca. Amém.